Olá, seja bem-vinda mais uma vez nesse podcast aqui do nosso canal Impulser Academy. E nós estamos aqui nessa semana numa série de podcasts trazendo os palestrantes do nosso primeiro congresso Impulser Conference que irá se realizar na próxima semana, a partir do dia 26 de maio. E esse momento do podcast é para que você conheça de uma forma mais tranquila cada um dos palestrantes, conheça um pouco da sua história, da sua formação e o que trouxe cada um deles nesse momento de vida deles, né, profissional, sobretudo, e o que eles estarão entregando para cada um de vocês na nossa semana do Impulser Conference através das palestras deles. E hoje a gente traz aqui uma figura muito interessante, né? Um cara assim cheio de energia, sabe aquela pessoa assim que a gente ficaria batendo papo assim com ele numa boa, né? Sobre nutrição, sem ser aquele papo chato. Justamente é esse rapaz aqui. E não se engane você com a pouca idade dele, tá bom? Mas ele já traz aqui um vasto conhecimento e experiência na área que ele atua. E ele é nutricionista, ele é bacharel em nutrição, né? Ele é pós-graduado em auditoria de alimentação dietética e nutrição esportiva. Eu acho que acho que se eu não errei, é mais ou menos isso aí. Então, diretamente do ABC, da cidade de Santo André, seja muito bem-vindo ao nosso palco aqui, ao nosso podcast, Renan Vericondo. Bom dia, boa tarde. Não sei qual é o horário que você está vendo aqui esse vídeo, mas muito obrigado, Fonte, pelo convite, pela oportunidade. Estou bastante feliz. É uma honra poder participar aí desse momento aí, desse lançamento, né? Desse pré-lançamento aí, né? Do congresso aí. E vamos conversar então de nutrição, porque tem bastante energia mesmo. Tem muita coisa bacana para conversar. E você que manda. Vamos começar a conversar aí. Quando a gente fala o assunto é de nutrição, de alimentação, né? Tem muita coisa, né? Sim, Hoje eu lembro que quando eu comecei a fazer até nutrição, não se falava tanto de comida como se fala hoje. Assim, é uma coisa incrível, né? sim. Então, espero poder agregar bastante, tanto aí Demais, para você show, para você que está demais. assistindo, enfim. Ô, Renan, deixa eu começar com uma curiosidade, tá? E é curiosidade apenas, tá? É só de percepção, sim, sem nenhum dado estatístico, sem nenhuma pesquisa científica. Eu conheço poucos homens, né, que são nutricionistas. Na sua faculdade, a maioria eram mulheres do sexo feminino. Como é que era? Isso era equilibrado? Porque realmente, assim, a maior parte que eu vejo até no perfil do Instagram, sempre termina aparecendo ali profissionais do sexo feminino. Não que tenha, né, favorável A ou B, não é essa a questão. Mas eu vejo um número menor de homens, né? E aí, se isso é uma verdade, o que que despertou para o Renan fazer, de repente, a faculdade, né, de bacharel de nutrição? Como é que foi essa história, então, aí? Conta pra gente. Boa pergunta aí de fato, viu, Fonte? Quando a gente fala até mesmo da área da saúde, especificamente, ela é predominantemente aí composta por mulheres, né? Não só nutrição, como enfermagem, fisioterapia, medicina, né? A área da saúde por si só, o cuidado, né, especificamente, ele é predominantemente aí feminino. Cara, a minha história com a nutrição, ela começou quando eu tinha aí algo em torno de 6, 7 anos de idade, uma forma bem Uau, curiosa mesmo, assim, foi quando eu... É uma história muito interessante, eu me afoguei numa piscina, num churrasco de amigos de família, né? sim. E o pessoal foi me ajudar lá, me socorrer, e minha mãe, depois desse fato, aí minha mãe me colocou para aprender a nadar numa escolinha de bairro em Santo André, aí mesmo no ABC. E eu desenvolvi super bem na piscina. Comecei a então nadar com 6, 7 anos de idade. Em 1997, especificamente. E aí teve uma competição nessa escolinha. Eu ganhei primeiro lugar. E desde então eu nado, eu faço natação. Comecei a fazer alguns treinos.
de uma forma um pouquinho melhor, assim. E eu tinha um técnico de natação que não deixava comer bolacha recheada, não deixava tomar refrigerante, porque fazia mal. E, pô, criança, né? A gente Sim. gosta disso, né? Da açúcar, enfim. E aí eu fui fazer nutrição, especialmente aí pensando numa alimentação para mim, para eu saber o que que eu podia ou não podia comer. Por que que eu não podia, né? Comer o comer a bolacha ou tomar refrigerante. Aham. E aí, em 2006 em 2007 eu entrei na faculdade para fazer nutrição. Quando eu entrei na faculdade, de fato, aí só tinha eu e mais um homem, de 30 pessoas, dois homens e 28 mulheres, Tá. realmente. Era bastante mulher mesmo. Então esse é um pouquinho assim de como começou a minha história com a nutrição, né? Foi pensando em estudar para mim, para eu poder ter um rendimento melhor aí na piscina, nos treinos, né? Perfeito, perfeito. Essa Então, é, essa é a tua história. Então, assim, minha percepção não está errada, né? Não tá equivocada. não está equivocada. Especificamente com a nutrição hoje, o que eu percebo até conversando com quem está na faculdade, né, revisitando aí onde eu estudei, esse cenário está mudando um pouco, especificamente com a nutrição. Hoje fala-se muito de nutrição, aí até mesmo na área esportiva, com tanto de informação que a gente vê em redes sociais, até mesmo essa questão de hipertrofia, de ganho de músculo, enfim. Então, Uhum. hoje já dá para ver mais homens. Hoje a gente já, pelo menos no meio que eu convivo, né, já tem mais homens fazendo nutrição. A Legal. maioria voltada para a área esportiva, mas tem de todas as áreas aí, para a parte Uhum. clínica, hospital, enfim. Mas predominantemente ainda a saúde especificamente é predominantemente feminino mesmo, viu? Legal. Explica pra gente o que que é nutrição, porque a maior parte das pessoas entendem que o nutricionista é para fazer dieta, somente para fazer dieta, mas a nutrição ela vai muito além disso. Então explica pra gente um pouco o que que é nutrição, o que que um profissional da sua área, né, faz, né, o que que realmente cuida, o que que busca fazer no cuidado do ser humano integral, porque a gente está trabalhando nesse congresso com isso, né? Com várias as áreas da saúde do homem, a saúde a saúde física, emocional, a mental, a financeira, a saúde integral como um todo. Então explica para a gente um pouco, né? Dessa para desmistificar e tirar aqueles conceitos errados que muitas pessoas têm com relação a isso. Olha só que pergunta interessante, e ainda mais associando aí com o propósito até do Impulser aí. É, A nutrição, ela surgiu especificamente aí na era Vargas, pensando na alimentação do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Olha que Então, legal. entendeu-se que o funcionário, quando ele estava trabalhando, ele tinha que voltar para casa para poder almoçar e depois voltar para o trabalho. Isso daí gerava aí uma perda de produtividade, né? Então, começou-se a pensar na alimentação do trabalhador dentro da empresa. E aí, quando a gente pensa numa alimentação coletiva, é importante ter alguns requisitos sanitários, um controle de qualidade para que aquele alimento servido, né, não vai causar nenhum problema de saúde. Então, né, uma intoxicação, uma infecção. Então, a nutrição, o profissional nutricionista, né, surgiu para fazer esse controle de qualidade higiênico-sanitário. É muito interessante essa história porque hoje uma grande área de atuação do nutricionista é na área de alimentação coletiva, tanto nesse controle de qualidade higiênico-sanitário, tanto também na produção que a gente chama, né? Então, quando a gente vai pensar numa alimentação dentro de uma empresa, tem que ter todo uma produção mesmo, né? Sim. Quantidade, gestão, funcionários, enfim. Então, a nutrição começou assim, tá? E aí, a gente então entende que a nutrição, ela é tanto uma questão para a gente poder ofertar o alimento de uma forma segura, que não vai causar nenhum prejuízo, mas também que vai poder melhorar aí a saúde como um todo, Uhum. ofertando nutrientes importantes para a gente poder fazer as tarefas do dia a dia. E aí a Uhum. gente vai entrar um pouquinho mais especificamente na parte de carboidratos, calorias, proteínas. Então, tem esse aspecto fisiológico, né, da gente comer o alimento, que é o combustível para o nosso corpo. Mas também, nutrição vai muito além só de uma dieta. Nutrição vai também na aspecto, a gente chama que é biopsicossocial. Então, entender
o padrão alimentar de uma comunidade, de uma sociedade, as questões culturais, religiosas, econômicas que envolvem, que determinam a escolha alimentar daquela população especificamente, Uhum. né? Então, E a nutrição ela é bem ampla nesse sentido. Tá. E nesse aspecto biopsicossocial que você acabou de citar agora, como é que está a nutrição de um modo geral? Claro, né, o país é muito grande, né? Eu acho que são situações, mas de um modo geral, como é que você vê essa essa visão biopsicossocial da nutrição do Brasil, ou do brasileiro? Certo. Bom, a gente então, o Brasil, pensando aí que ele é um país em desenvolvimento, né? É um país aí que acaba adotando aí um consumo de alimentos industrializados, tem então essa industrialização dos alimentos. A gente acaba então alguns estudos mostram aí que a alimentação do brasileiro ela tem se modificado muito nos últimos anos, né? Então, sabe aquela história, eu falar assim, tipo, que nossos avós, nossos antepassados, assim, comiam comida de verdade, arroz, Sim, feijão, né? sim, sim. O leiteiro deixava o leite na porta de casa, Aquela né? comidinha boa, né? Aquela A- comidinha boa, né? aquela comida, exato. E hoje, quando a gente olha para a alimentação, ela está bem diferente disso, né? A gente tem muitos produtos embalados. Então, existe uma coisa que a gente chama de transição nutricional até. Então, era de uma alimentação muito in natura e hoje a gente tem uma alimentação muito industrializada Sim, também associada com a dinâmica da própria sociedade, né? Então, um aumento de produtividade, uma cobrança de produtividade, até se a gente for pensar até nas grandes cidades, né, Fonte? O tamanho da cozinha nos grandes centros da cidade, né, dos apartamentos está diminuindo, os apartamentos estão ficando pequenos, as cozinhas estão ficando pequenas. Então, essa questão de você cozinhar o seu próprio alimento, de você fazer sua própria comida, de ter tempo para cozinhar, né? Então, isso está mudando muito. Hoje a gente está muito no fast, muito na velocidade, muito no rápido, né? Tudo muito no pronto. Então, essa questão biopsicossocial aí a gente acaba levando em consideração para escolher uma coisa que vai fazer bem para a gente, mas também que vai trazer um prazer, uma satisfação, e dentro de um contexto aí que a gente, teoricamente, a gente não come sozinho, né? Então tem o sim. almoço de família, tem a festa de aniversário, tem o churrasco. Então é como colocar todas essas questões aí dentro da nossa escolha alimentar. Sim, legal. Eu trabalho com finanças pessoais, né? Então, ajudando aí as pessoas que estão com as finanças desorganizadas ou estão endividadas, ou quem não está endividado não entrar, porque dívida não é boa. E quando a gente começa a olhar o diagnóstico, fazer o diagnóstico dos gastos, né? Rapaz, é muito alto o gasto que as pessoas têm, justamente com alimentos pedidos aí pelos deliveries, né? Pelos serviços de delivery. E quando eu falo para elas que eu não sei desde quando existe serviço delivery aí, esses, né, não quero citar aqui as empresas, mas essas empresas aí mais famosas, somente uma única vez, Renan, nós pedimos, e foi minha esposa que pediu, porque ela ganhou um voucher da empresa de final de ano, e era um voucher robusto. Eu falei, e só podia, não podia ir no restaurante para poder consumir aquele voucher, tinha que ser pedido. Aí foi que ela foi fazer o cadastro num aplicativo, que é o mais famoso aí, fez o cadastro, fez o pedido e desabilitou o aplicativo. Eu, particularmente, nunca fiz pedidos por esse tipo de alimentos. E eu sou daquele, eu prefiro uma cozinha boa, grande. Eu adoro cozinhar. Aqui a gente faz muito a nossa alimentação. 90% da nossa alimentação em casa é feita por nós, por mim e pela minha esposa. E então a gente está nessa pegada desde quando minha mãe teve, né? Minha mãe teve um CA lá atrás e a gente também, aquilo terminou ensinando muita gente. Foi ali que a gente começou, virou a nossa chave de mudança de alimentação. E se tem alguma coisa assim que eu falo, pô, de todo o processo que ela passou, um dos legados foi esse, foi mudar radicalmente a nossa alimentação. Minha esposa é vegetariana, ela não come carne também. Fazemos pão aqui em casa, entendeu? A gente congela. Então, é tudo isso aqui buscando essa qualidade de vida. E é
o reflexo é impressionante na vida, na condição física, no sono. Eu lembro muito bem disso quando a gente mudou nossa alimentação, como a qualidade do nosso sono terminou mudando. Aí eu queria então trazer com essa minha colocação. Quais são esses aspectos mais positivos que consequentemente acontecem para a nossa qualidade mental, física, emocional, financeira, eu já disse aqui, porque pedir menos alimento fora vai economizar um bom dinheiro, mas que consequências boas, positivas, uma nutrição equilibrada traz para as pessoas? Cara, bom, são muitos benefícios, né? Muitos pontos positivos aí. E aí, primeira coisa para até entender isso daí é assim, a forma como a gente se relaciona com a comida, né? A forma como a gente escolhe o que a gente vai comer, mostra um pouquinho também da forma como a gente se relaciona com a nossa própria saúde, da forma como a gente se cuida, assim, cuida da gente mesmo, sabe? Então, se a gente pô, fala assim, poxa, não tenho tempo para comer, cara, tudo assim. É complicado falar que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Mas hoje, pensando até mesmo nessa questão de pedidos delivery, né, Fonte, já existe opções aí nos aplicativos de comidas mais saudáveis, com Uhum. menos gordura, menos açúcar, enfim. Então, eu mesmo tive um caso de uma paciente que eu acompanhei, que trabalha em banco, tem uma rotina bem densa e praticamente todo dia pede comida por delivery. E aí ela explicando que não tem tempo para não tem tempo para cozinhar, não tem muita paciência, enfim. E a gente conseguiu dentro do aplicativo achar opções melhores para ela poder fazer as escolhas, né? E a partir daí, ela começou então a ter melhor controle da fome ao longo do dia, conseguiu reservar alguns horários aí para se alimentar e melhorar a parte de estresse, de ansiedade. Então, vai depender muito também do que a pessoa vem sentindo. A maioria das pessoas chegam aqui falando que dorme mal, que tem aquela vontade do doce à noite, que chega querendo comer muito, que tem o intestino preso, o intestino muito solto. Então, quando a gente pensa numa alimentação equilibrada, né? A gente acaba melhorando aí aspectos físicos, né? Pensando então nessa questão biopsicossocial, a gente melhora aspectos biológicos, então mais rendimento, mais foco, mais atenção, concentração, energia, às vezes aquele sono, aquela fadiga que dá de tarde, assim, que precisa, sei lá, tomar um energético para poder ficar acordado, às vezes é uma alimentação aí que não está adequada, né? Na parte da Uhum. manhã da tarde, que aí o corpo está pedindo então está dando algum alerta. Na parte psicológica, tem aquela coisa, né? Poxa, depois de um dia estressante de trabalho, a gente vira e fala assim: eu mereço um doce. Ou vai chegando na sexta-feira, né, cara? O mais comum, assim, né? Chega na sexta-feira e fala assim: sextou. E aí a gente começa e sai, faz happy hour, ingere até bebida alcoólica, né? Então, quando a gente pensa numa alimentação adequada, a gente melhora esses aspectos. Será que a pessoa está com fome, está com vontade de comer, ou ela está tentando resolver algum problema que ela teve, né, ao longo da semana com a comida, descontando na comida? Isso. É um ponto, né? Então, quando a gente pensa na alimentação, a gente ajusta isso. E eu vou trazer até uma outra coisa, que é o social, né? Então, quando a gente então entende que, de uma certa forma, a gente pode tudo com comida. Talvez nem tudo convém para a gente em determinado momento, mas quando a gente entende isso, até eu vou falar que as nossas relações sociais, elas ficam melhores, né? Hoje existe uma coisa de, poxa, eu tô fazendo uma dieta, então você não vai poder comer o frango à parmegiana, tem aquele até bullying mais ou menos assim. Mas quando a gente sabe até entender a nossa alimentação e se posicionar de uma forma adequada, a gente consegue aí passar por festa de aniversário, casamento, Natal, Ano Novo, aproveitando bons momentos, criando boas experiências com pessoas que a gente gosta e entendendo aí como planejar uma alimentação adequada, mesmo em momentos festivos, feriados, por exemplo. Legal, legal. Eu estou aqui conversando com o nutricionista Renan Dericondo e a gente está trazendo aqui, ele está trazendo alguns elementos importantíssimos para a nutrição do nosso dia a dia. Se você está gostando desse vídeo aqui, dá o seu like, deixa um comentário aqui pro Renan, depois com certeza ele vai ter acesso a essas perguntas. E se você ainda não adquiriu o ingresso para
poder participar do nosso primeiro congresso online com quase 40 profissionais, né, que estarão aqui trazendo informação, experiência, cases, conhecimento para que você possa cada vez mais buscar o seu bem-estar, sua qualidade de vida mental, emocional, física, financeira. Então, tem um link aqui embaixo, clica nele e você vai ser redirecionado para poder adquirir o seu ingresso VIP com uma série de bônus e benefícios e você vai ter acesso a essas palestras por um ano e você vai poder interagir, inclusive, com os nossos palestrantes, né? Então, clica aqui no link, adquira agora o seu ingresso. E Renan, o que que você preparou para o pessoal, né, que vai participar da sua palestra? Qual é o tema dela? Qual é a sua intenção com a mensagem que você está trazendo ali na sua palestra? Legal. Ponte, eu trouxe aqui de uma forma muito prática como a gente pode melhorar aí nosso dia a dia com uma alimentação e uma nutrição fácil, descomplicada. É muito comum no consultório, Fonte, as pessoas falarem assim que já passaram em nutricionista que deu uma dieta muito complicada, com coisas difíceis de comprar, de fazer, que o Nutri passou uma receita que o paciente que acabou não fazendo, né? E hoje, quando a gente liga a televisão ou vê na internet, a gente tem notícia de alimento todos os dias. Sempre tem uma notícia nova. Antes era assim, se o ovo faz bem, faz mal, se pode carboidrato à noite, se engorda ou não. Então, meu objetivo na palestra aqui, principalmente, é descomplicar e trazer coisas práticas que realmente dá para a gente colocar no dia a dia e que faz a diferença, né? Então, eu vou trazer principalmente alguns elementos como, né, então, na ideia de fazer a nutrição uma aliada muito além da rotina, então é a gente pensar como que o planejamento da nossa alimentação realmente vai trazer esses benefícios que eu falei. Por exemplo, que todo mundo, que assim, que comer salada e frutas é uma coisa que faz bem, isso a gente já sabe já. Uhum, Muitas vezes o problema não é que o saber, porque saber a gente sabe, a gente tem acesso à informação, mas é o porquê que a gente não faz então, né? Muitas vezes é o planejamento. É bem comum, ao invés das pessoas, por exemplo, elas deixam de comer legumes porque não foram no mercado comprar, porque não foram na feira comprar. Então, às vezes a conduta não é coma salada, mas faça uma lista de compras e ao sábado, na terça, algum dia que tenha uma feira perto da sua casa, compre os legumes, porque uma vez que ele estiver na sua casa, você vai comprar, uhum, tá? Então, muitas vezes são coisas práticas, assim, que fazem diferença, né? Então, a ideia da palestra, né, o principal objetivo são essas coisas práticas que fazem a diferença com a alimentação. Sono é um aspecto também que eu vou acabar trazendo aí. Então, hoje a gente traz muita questão de tela, de rede social. Então, como estabelecer limites, estabelecer horários para uso de tela, isso tem um impacto também na alimentação, né? Então, a gente fica acordado até mais tarde e aí acaba comendo alguma coisa a mais, ou não presta atenção no que está comendo, justamente porque está na frente das telas, isso acaba impactando no sono. Hidratação. Até o mesmo uma questão, fonte de autorresponsabilidade. É muito comum as pessoas falarem, né, que, poxa, a dieta não deu certo porque estava muito difícil. Mas espera aí, será que estava muito difícil ou eu também porque eu não estava tão disposto a mudar, né? Então tem essa questão de uma autorresponsabilidade. Fonte, um outro aspecto que eu vou acabar trazendo é uma questão de ambiência, que isso também faz muita diferença, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acabo atendendo muito o pessoal da corrida, que faz corrida de rua, não é? E Só um aí... instante, então, era a próxima pergunta que eu estava aqui querendo Ah, fazer para você. desculpa. Não, não, eu tenho que pedir desculpa, mas enfim, é que a gente vai batendo esse papo, eu estava só esperando você finalizar, porque lá você, na tua especialização, você tem já uma linha para a parte esportiva, né, a nutrição esportiva. Então, você já introduziu isso, mas e como é que foi isso, né? Por que a linha esportiva? O que que isso? Você já disse aqui no início que você começou a fazer natação e você faz natação, então aí já tem uma pegada esportiva mesmo, né? Mas o que que te trouxe, né? Assim, que te encantou, saltou os olhos para essa questão esportiva também?
Bom, eu falo que o esporte, para mim, ele mudou minha vida, Sim. né? Então, fazendo natação aí desde criança, eu senti todos os benefícios, tanto físicos quanto mentais, quanto psicológicos, para controle de ansiedade. Eu era muito ansioso e realmente a atividade física me ajudou com isso, com estima. Então, todas as transformações que eu vi na minha vida acontecer, foi por conta do esporte e por conta aí de uma alimentação adequada com o esporte. E hoje, eu para mim faz sentido ajudar, né, e a transformação das pessoas pela atividade física, né? Então, especificamente aí falando, né, de uma corrida, por exemplo, que é um dos esportes que eu pratico também agora. Então, é muito mais do que só correr, por exemplo, mas é toda uma questão de superação, de confiança, de superar obstáculos, de desafio que o esporte traz, né? Então, quando a gente tem histórias de pessoas que, independente da faixa etária, que começam a correr e tem aquela sensação de terminar uma corrida, imaginando que nunca ia conseguir fazer. Cara, isso daí é uma coisa fantástica, assim. Então eu vi o esporte mudar a vida de muitas pessoas, mudou a minha, e hoje, através da alimentação, eu acompanho essas pessoas aí nessas histórias de superação. Legal, legal. Eu também faço umas corridinhas aí, também gosto de correr e amo. Puxar o ferrinho já, ficar levantando o pezinho, eu já preciso de uma motivação externa. A interna não é suficiente. Agora, correr, bike, eu também gosto bastante, né? Então, dá uma sensação de liberdade muito boa, né? É claro que depois, né, da atividade, quando a gente pratica, é inevitável aí a gente ter essa satisfação. E uma outra questão que eu queria trazer aqui da sua abordagem é as faixas etárias que você trabalha, não sei se você trabalha, se está focado em um segmento de pessoas mais idosas, ou meia-idade, ou mais jovens, elas apresentam semelhanças na questão nutricional, ou de repente os jovens são mais difíceis do que os adultos do que os mais idosos? Eu pergunto isso porque eu já estou aqui, eu já estou com 58 anos, né? Então eu já tenho que olhar um pouquinho melhor para isso. E como é que você lida com isso, né? Que as pessoas que estão te ouvindo aqui agora, né? Ou seja, nesse segmento que elas estão, qual é a tua orientação, teu conselho para quem está em cada uma dessas etapas, né, do que elas precisam fazer para poder manter a sua boa nutrição alimentar, esportiva. Boa, bom, cada fase aí, cada ciclo da nossa vida, né? Infância, adolescência, fase adulta, terceira idade, tem necessidades nutricionais específicas e diferentes. Então é importante levar em consideração qual o momento de vida que essa pessoa tá, né? Para poder fazer adequações, alimentares. E especificamente falando até mesmo de mulheres. Tem a fase aí da menarca, né, na primeira menstruação da mulher, tem a menopausa, e entre as duas, né, entre a menarca e a menopausa, existe o ciclo menstrual, né, a menstruação, a ovulação. Então, é entender cada momento de vida mesmo para adequar para cada pessoa, né? Então, tem necessidades nutricionais específicas mesmo. Especificamente, eu trabalho com uma população adolescente e adulta, pensando sempre que tem um viés esportivo, uma prática de atividade física, acabo não atendendo atletas profissionais de elite, mas pessoas que têm profissões diversas, áreas de atuação diversas e acabam adotando aí um estilo de vida com atividade física para desopilar, para às vezes para desestressar, para fazer alguma coisa diferente do trabalho, sabe? Aquele momento de cuidado de si mesmo, né? Então, quando a gente pensa aí, é uma tríade, né? Sono, alimentação e atividade física. Esses três, independente da fase que a gente estiver, eles são uma tríade para a gente poder aí manter um estilo de vida adequado, Uhum. né? Legal. Então, é uma tríade que a gente chama isso. Boa. Eu estou com a média de sono à noite de 7 horas. Tá bom? Tá, não é o ideal, mas tá bom?
Tá adequado, tá Tá bom, adequado, então beleza. tá Então é isso. adequado. Menos do que isso, não estou conseguindo. Ainda mais nessa preparação do Congresso, não está dando para poder dormir mais. Mas eu nunca fui de dormir muito, viu? Nunca foi. Nunca, nunca. Eu acordo cedo. Eu sempre falo, se eu passar das 8 horas na cama, pode chamar o SAMU, porque eu já era, entendeu? Eu não consigo dormir muito, né? Tem gente que consegue ficar dormindo até 10 horas, 11 horas da manhã. Eu não consigo, não tenho essa facilidade alguma, né? Mas, enfim, são questões particulares. Renan, eu faço a pergunta, a gente está chegando, eu falei, né? É rápido aqui o negócio, enfim, passa muito rápido. Tem uma pergunta para fazer para você que eu faço a todos os nossos palestrantes. E o que que move o Renan a fazer todos os dias o que o Renan faz com muito agrado, com muito amor e dedicação pelas pessoas? Como eu comentei assim, é ver essa transformação. Então, para responder isso, eu vou falar um pouquinho de mim, mas vai fazer sentido porque eu, quando estava numa fase, né, da infância, da adolescência, eu tinha uma estima muito baixa. Tinha vergonha de sair de casa porque tinha espinha, enfim. Então, tinha questões bem complicadas que, através da atividade física e de uma alimentação mais adequada, aí eu consegui resolver e consegui melhorar. E hoje, eu vejo como isso foi bom para mim. E no consultório, eu recebo muitas histórias de pessoas que têm essa estima aí, às vezes uma estima abalada, uma insegurança por conta do corpo, por conta desse cansaço. E através aí dessa minha atuação, eu consigo resgatar a estima, a segurança e uma vida melhor para essa pessoa, sendo o alimento a ferramenta de trabalho. Então, o que me move, principalmente, é desenvolver uma autonomia para a pessoa aprender, conseguir comer de tudo, entender que ela pode tudo, sem dieta restritiva, sem nada extremo, mas de uma forma aí gostosa, saborosa, saudável e nutritiva. Porque comer tem que ser gostoso, afinal de Sim. tudo, né? Sim, com certeza. Acho que essa é a melhor receita, né? É quando a gente É, consegue juntar esses quatro aspectos aí. As melhores receitas podem sair daí. Eu conversei aqui com o Renan Vericondo, nutricionista, e foi um excelente papo. Espero que você tenha apreciado bastante. E se você apreciou, dá o seu like aqui abaixo do vídeo, deixa o seu comentário para o Renan, para toda a equipe aqui também do Impulser Academy. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso para a jornada que a gente vai iniciar no próximo dia 26 com o congresso online, então adquira já seu ingresso clicando aqui no link abaixo. Eu fiquei extremamente feliz e honrado com a presença dele, todos nós aqui estamos, né? Porque eu e minha sócia, Cibele Sasca, nós já conhecemos um pouquinho mais de cada um desses palestrantes e nós estamos muito agradecidos. Nós somos muito gratos, Renan, a você, né, pela dedicação, pela entrega e, sobretudo, confiança, né? Nós não nos conhecemos, mas foi um papo muito bom na nossa entrevista, uma conexão muito boa de propósitos, tanto do Congresso, como aquilo que ele faz, que ele colocou aqui para cada um de vocês. Então, tudo isso faz conexão e uma conexão sempre poderosa para que a gente possa levar a transformação, e, sobretudo, a transformação da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas, que é aquilo que ele busca, que ele acabou de falar aqui. Então, Renan, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Fala aqui para gente aqui agora e dê o seu até logo a todo mundo e convide as pessoas para poder participarem aí da sua palestra no Congresso Impulser Conference. legal. Bom, no Instagram, com o pessoal aí, vocês conseguem me encontrar como renanvericondo.nutri. Tá? Então lá eu compartilho um pouquinho aí da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Você que está assistindo aí, não deixe de participar do primeiro congresso aí do Impulser. Vai ser realmente aí um evento muito legal, com muita informação importante, prática aí, para o seu dia a dia para melhorar tua qualidade de vida, teu trabalho, tua vida pessoal, enfim, todos os aspectos aí que sustentam essa máquina que a gente chama aí de corpo. Legal, então. Muito bem, então sigam também aí o Impulser Academy nas redes sociais. O nosso Instagram é Impulser Academy Oficial e também aqui no YouTube, onde você está assistindo esse vídeo aqui. Então, minha gratidão a cada um de vocês, a você, Renan. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e com muita saúde.
Nos encontramos no próximo podcast ou lá no nosso congresso na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.